amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cássia e vocês estão no canal A Cássia Alma Cigana. Sejam todos muito bem-vindos. E para vocês que estão chegando agora e ainda não são inscritos no canal, vamos se inscrever? É só clicar nesse botãozinho aí embaixo, escrito inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações. Não se esqueçam de dar o seu like, pois é muito importante para o engajamento do canal, ok, meus amores? Meus amores, hoje não é um dos dias das celebridades? Não é, mas há pedidos. A gente vai fazer hoje uma tiragem, tá? Sobre o relacionamento do Can Yaman e da Sarah Bluma, ok? Então, os fãs aí estão pedindo, né? Estão falando, vai, a Cássia, se manifesta aí, faz uma leitura para saber sobre o Can Yaman e a Sarah Bluma, tá? Então, a gente vai fazer aí, né, essa tiragem. Lembrando que no nosso vídeo relacionado ao Can Yaman, se você ainda não viu, desce aí, olha, na playlist de vídeos que você vai encontrar, tá? O vídeo sobre o Can Yaman, né? E você vai ver que lá as nossas cartas falaram que o Can estava num relacionamento secreto, né? Então, antes dele divulgar esse relacionamento, a gente falou aqui que ele já estava num relacionamento secreto. Porém, temos perguntas de fãs aqui para saber sobre esse relacionamento do Can Yaman e da Sarah Bluma, ok? Gente, antes de começar a tiragem, deixa eu dar os meus recadinhos. Para quem quiser uma consulta particular comigo, o meu WhatsApp tá aí na descrição do vídeo, tá? É só me chamar para fazer uma consulta particular. Só eu, você e a sua energia, tá bom? Então, tá precisando de uma consulta, quer saber aí sobre algum fator da sua vida, sobre vários fatores da sua vida, só me chamar pelo WhatsApp, tá? Vem conversar comigo, vou te passar valores de consulta e horário de agendamento também, tá bom? Segundo recadinho é relacionado aí ao nosso grupo do Telegram, o Turco Brasil, tá? No Turco Brasil você vai acompanhar diversas séries turcas, filmes turcos, tá? E americanos, espanhóis, brasileiros, tem tudo, gente. Nosso catálogo tá repleto mesmo, tá? Para você poder se divertir bastante lá no Turco Brasil, link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos fazer a leitura aí do Can Yaman, né? E da namorada Sarah Bluma, ok? Então vamos lá, gente. Eu pesquisei muito para saber data de nascimento da Sarah Bluma, porém não está em lugar algum, tá? Encontrei apenas o ano de nascimento dela. Então a gente vai fazer a jogada com o ano de nascimento dela apenas, tá? Porque não tem data de aniversário dessa mulher em canto nenhum. A gente já procurou e nada de encontrar o dia do aniversário dela, tá? Mas temos o ano de nascimento dela aqui, então vamos imantar o nosso baralho com a energia do Can e da Sarah e começar as nossas perguntas, ok? Então vamos lá, gente. Sarah Bluma, 1996 e Can Yaman, 8 de novembro de 1989, ok? Sarah Bluma, 1996 e Can Yaman, 8 de novembro de 1989. Vamos lá. A primeira pergunta aqui, né, é se esse relacionamento do Can e da Sarah, né, já tem muito tempo, ok? Se a Sarah é a tal mulher, né, que a gente viu aqui no nosso canal, com quem ele estava tendo um relacionamento, será que é ela? Será que esse relacionamento já tem um tempo ou esse relacionamento é recente, né? É a nossa primeira pergunta aqui sobre o relacionamento de Sarah Bluma e Can Yaman. Vamos lá. Can Yaman, 8 de novembro de 1989. Sarah Bluma, 1996.
Vamos lá então. Vamos ver se esse relacionamento é recente ou se já tem um tempo. Vamos lá. O coração, o homem, a cruz, os pássaros, o caixão, os ratos, o urso, o navio, a bússola, a chave, a foice, as máscaras e para finalizar aqui, para fechar, o chicote. Bom, gente, vamos lá, tá? Esse relacionamento já tem um tempo, tá? Eu vejo aqui que começou leve, começou como conversa, começou como uma paquera, tá? Houveram situações aí, né, que fizeram com que esse relacionamento não prosseguisse, né? Ou seja, não chegou a terminar, mas não prosseguiu, porém eles já tinham um envolvimento, tá? Então o Jan aqui já estava tentando conquistar a Sarah, né? Já estava ali flertando com a Sarah, tá tentando ali conquistar ela. Porém, né, devido a algumas situações aí complicadas na vida do Jan, esse relacionamento não prosseguiu naquela época, tá? Eles se reencontraram. Esse relacionamento aqui, né, foi um reencontro. Então, o que que aconteceu? Lá no passado, eles tiveram um breve envolvimento, não seguiu em frente, tá? Cada um seguiu o seu caminho e depois os dois se reencontraram e atualmente aí, né, estão juntos, tá? Isso aqui, gente, também abre um leque, né, sobre a razão do Jan ter aí divulgado esse relacionamento, trazido esse relacionamento para a mídia. Por quê? Porque tinham muitas fofocas envolvendo a vida do Jan, tá? E isso que levava, né, a Sarah a não querer ter ali, não confiar em um relacionamento sério, tá? Ou não querer ali que o relacionamento fosse divulgado, né? Devido a situações de polêmicas, ele é um rapaz aí, né, que se envolve muito em polêmicas, tá? Que tá sempre ali no meio, né? Um dos homens mais desejados da Turquia. Então, toda essa situação trazia para ela desgaste emocional, né? Ela não estava querendo investir as fichas dela num jogo que ela não sabia se podia ganhar ou não, tá? Então esse é um motivo pelo qual ele divulgou agora. Então agora que ele conseguiu conquistar ela, ele fez esse pacto aí, né, de trazer a público para poder acabar até mesmo com rumores, né, de que ele tivesse relacionamento com outras pessoas. Mas esse relacionamento já vem há um tempo, tá? Então já teve lá no passado, né, algum tipo de affairzinho, houve conversa, houve conquista, tá? Da parte deles, né? Não seguiu em frente e retomou-se agora, tá? Durante um tempo ficou aí em segredo para o público e agora ele revela esse relacionamento, né? Até mesmo para trazer mais segurança para ela, ok? Bom, vamos lá então para a nossa segunda pergunta. A nossa segunda pergunta é o sentimento, né? Quais são os sentimentos do Jan pela Sarah Bluman, né? E da Sarah Bluman aí pelo o Jan e a Man, tá? Quais são os sentimentos deles, né? Eles realmente aí se gostam, estão realmente apaixonados, né? Esse relacionamento aí deles, como é que funciona a questão sentimental do Jan Yaman e da Sarah Bluman. Sarah Bluman, 1996, Jan Yaman, 8 de novembro de 1989. Sentimentos do Jan pela Sarah, sentimentos da Sarah pelo Jan. E aí? Vamos saber.
Vamos lá? Vamos ver sentimentalmente, como que eles estão sentimentalmente. Os peixes, a lupa, as flores, a mulher, o jardim, o relógio, as estrelas, as nuvens, o cachorro, a criança, a aliança e o labirinto. Gente, vamos lá, sentimentalmente, né? Como que está aí o relacionamento do Can Yaman e da Sarah Blumen, tá? Eles têm muitos sentimentos um pelo outro, tá? Inclusive, como eu citei aqui, é um sentimento de tempo, né? Ou seja, houve ali aquela paixão entre eles instantânea, tá? E esse sentimento foi durando, né? Então, assim, por mais que tentassem desvencilhar, por mais que tentassem ali sair um do caminho do outro, né? Ficava ainda aquela questão, tá? De pensamento ali, de querer, tá? De não conseguir, né? Estar com outras pessoas, imaginando aí o relacionamento de ambos, tá? Então aqui, gente, eles estão apaixonados, tá? É amor, 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 não sabemos, né? Aqui não mostra um amorzão não, tá? Mas aqui mostra paixão realmente, tá? Estão apaixonados, estão deslumbrados um pelo outro, tá? E tem planos pro futuro, tá, gente? Eles planejam o futuro aí. Então eles estão no calor do momento, tá? Pode ser que mais pra frente isso esfrie? Pode ser, né? Mas atualmente aqui, gente, eles estão no calor do momento, tá? Eles estão apaixonados realmente um pelo outro, sentimento fluindo aqui, né? Estão como dois adolescentes aí, né? Totalmente deslumbrados por esse sentimento, tá bom? Então, não diria amor, mas tem paixão. Tem paixão, eles estão realmente apaixonados e se apaixonaram, tá? Há tempo. Então, houve ali, né, aquela paixão à primeira vista, houveram situações e agora que eles estão juntos oficialmente, eles estão vivendo o amor, tá? Quer dizer, a paixão, né? Que amor é outra coisa, gente. Amor é outro sentimento. Vamos lá então, gente. A nossa pergunta aqui, tá? É sobre murmúrios que saíram ali em relação ao Can ter revelado esse relacionamento, né? E isso ter trazido para ele alguns boicotes em trabalhos, né? Algumas emissoras, algumas empresas, né? Algo aí ter boicotado ele por conta dessa revelação, né? Por ele ter assumido aí o relacionamento dele. Gente, vamos lembrar, né? Que são da Turquia, tá? Os relacionamentos turcos são diferentes dos nossos aqui, tá? Então, pessoas públicas assumirem relacionamento realmente é um pouco complicado. Então, a polêmica que está gerando é que o Can tenha perdido, né, alguns contratos de trabalhos por ter assumido esse relacionamento. Isso de fato aconteceu? Então, vamos saber aqui, né, se o Can Yaman, 8 de novembro de 1989, né, acabou perdendo contratos de trabalho por ter assumido o relacionamento com a Sarah Blumen, tá? 1996. Vamos saber aqui então se o Can perdeu o contrato de trabalho por ter assumido o relacionamento com a Sarah. Isso aconteceu, isso de fato aconteceu. O Can realmente perdeu contratos por ter assumido o relacionamento? Vamos ver. Opa. Vamos ver se o Can
perdeu o contrato por ter assumido o relacionamento, né? Qual foi aí as represárias, né? O que acabou rendendo para ele ter assumido esse relacionamento? Os ratos, a chave, os caminhos, a cruz, o caixão. Olha, gente, deu ruim, hein? Os pássaros, o homem, o poço, os lírios, outro homem aqui, a serpente, a torre e os dados. Gente, como veio 2 homens aqui, tá? A gente relaciona eles ao casal, tá bom? Como não veio nenhuma figura feminina, então a gente relaciona um homem a uma mulher aqui, né? Então seria um casal, tá? Aqui no caso, como é um casal hétero, então é um homem e uma mulher, tá? Sim, ok, gente? Olha, ele ter de fato aí divulgado o relacionamento dele trouxe para ele diversas dificuldades aí, tá? No campo de trabalho dele. Então eu vejo aqui ele tá sofrendo boicote, ele tá sendo muito reteado, tá? Por ter de fato assumido esse relacionamento, né? Acabou se colocando aí de novo em polêmicas, né? E isso vai trazer problemas para ele no futuro aí, tá? Desse relacionamento. A nossa próxima pergunta é sobre o futuro do relacionamento, mas aqui já mostra, né? Que vai realmente aí recair sobre a carreira dele, tá? Vai trazer para ele um estresse muito grande aí psicológico, né? E sentimental, porque realmente as portas estão se fechando para ele por conta dele ter assumido esse relacionamento, né? E mais uma vez ele está aí sendo envolvido em polêmicas, né? Então vai vir muita coisa aí, gente, vai vir muita coisa, vai vir aí história de traição, vai vir aí relacionamentos, pessoas dizendo que estavam se relacionando com ele, tá? Muita gente para atrapalhar esse relacionamento, tá? Inclusive aí na mídia isso não foi bem-vindo, tá? Ele ter assumido esse relacionamento aí não foi algo bom para ele como artista. Isso ainda vai render muito aí e trazer muitos problemas, muitas dificuldades para ele no campo de trabalho. Então, confirmando aqui a pergunta se realmente, né, alguns contratos foram aí quebrados por conta dele ter assumido esse relacionamento, sim, tá, gente? Sim, e ainda vem mais tempestade, ainda vem muita coisa por aí, tá? Como isso vai influenciar muito na vida dele, vamos ver aqui, né, pra gente fechar, a pergunta sobre o futuro do relacionamento. Será que toda essa questão vai afetar esse relacionamento? Será que esse relacionamento vai conseguir aí se manter firme, né, nessa tempestade? Será que esse relacionamento dura, né? Então, futuro do relacionamento de Can Yaman, tá? E de Sarah Bluman. Qual é o futuro do relacionamento aí do Can Yaman e da Sarah Bluman, tá? Sarah Bluman, 1996, Can Yaman, 8 de novembro de 1989. Qual é o futuro desse relacionamento? Qual será o futuro do relacionamento de Can Yaman e Sarah Bluman? Vamos saber. E você aí que é fã do Can, já dá um like, já comenta nesse vídeo, tá? E compartilha com quem você sabe que é fã também, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos divulgar aí o vídeo, né? Vamos alcançar mais pessoas, tá bom? Lembrando que a titia Cássia aqui falou do relacionamento, hein? Então você aí que não sabe, vai lá no vídeo do Can, né? Que as minhas cacas aqui já tinham dado spoiler, tá, gente? Já tinha dado spoiler pra vocês aí. Vamos lá?
Vamos saber do futuro desse relacionamento? A raposa, a carta, a árvore, a lupa, os peixes, a bússola, o navio, o urso, o chicote, as flores, o homem, a criança e os livros. Olha, gente, eu ainda vejo eles juntos no futuro, tá? Então eles vão passar aí por situações muito complicadas, ok? É provável aí que tenham pequenos términos, pequenos afastamentos aí, né, nesse futuro deles, tá? Algumas brigas, alguns problemas aí no relacionamento deles, mas ainda se mantém pro futuro, tá? É provável que esse relacionamento se torne um relacionamento sério. Então, é provável que tenha casamento? Sim, é provável que se torne um casamento, ok? O relacionamento deles aqui, né, vai passar por muitas situações. Então, neste exato momento, enquanto tá no quente, vai ser polêmica uma atrás da outra. Isso vai trazer problemas pro relacionamento deles, tá? Mas eles vão conseguir contornar essa situação e tem chances, grandes chances aqui, né, deles de fato se casarem, tá? Então meio que os dois aí estão preparados. Quando eles se assumiram publicamente, eles sabiam que a caminhada não ia ser fácil, tá? Eles estão preparados para isso. É claro que vai trazer problema, sim, vai trazer, né? Porque por mais que você dê o comando para a mente de uma situação, os sentimentos acabam ali se confundindo, né? Então pode trazer alguns afastamentos, pode trazer alguns rompimentos, mas, né, de futuro eles estão juntos aqui. Então no futuro mostra o relacionamento deles firmando, né? De fato, eles tendo aí um relacionamento sólido, ok? E escrevendo essa história realmente, tá? Então, ainda tem futuro, mesmo que eles passem por essas tempestades, ok? Gostaram, gente? Já deixa seu like aí, tá? Já comenta pra mim aí o que você achou sobre a tiragem, tá bom? E se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, que aqui no canal a gente tem compromisso com a verdade, tá? Então doa quem doer, aqui a gente fala o que realmente, né, está acontecendo no mundo dos famosos, tá bom? Lembrando a todos que a gente também tem tiragem particular, né, para quem quiser fazer sua consultinha diária, tá? Ultimamente tá difícil fazer vídeo, vocês percebem toda vez que eu faço um vídeo que a titia Cássia tá tossindo bastante. Então a minha garganta tá cada vez pior aí, então às vezes é complicado fazer vídeo, mas sem ter que dar, eu tô fazendo vídeo pra vocês, tá? E vamos abrir aí, né, um quadro, tá? Daqui a alguns dias, de repente essa semana, vamos ver quanto que a titia Cássia tem tempo, tá? Sobre tiragens aí de horóscopo, tá? Então galera vem pedindo aí, né, tiragens sobre signos, e a gente vai ter um quadro sobre signos também, tá? Não sei se vai se tornar um short ou um vídeo, ainda tô pensando, mas você que gosta desse tipo de tiragem, já se inscreve no canal aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá bom? A todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, que os meus mentores espirituais os abençoem, que minha mãezinha Manjá siga sempre protegendo vocês. Um super beijo e a gente se vê na próxima.